Fala aí, minha rapaziada, chegou o momento de separar os homens dos meninos. Vem aí uma sequência pesadíssima com 9 jogos do mês de abril. Será que o nosso Botafogo está preparado? Vou falar nesse vídeo aqui também sobre a entrevista do André Mazzuco lá em Assunção. Ele esteve de perto na sede da Conmebol para acompanhar o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana e disse em entrevista à TV Globo que o Botafogo deve trazer 1 ou 2 reforços nessa janela. Achei pouco, hein? Mas vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Antes de começar a falar sobre os temas desse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like, assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo legal e vai espalhar para cada vez mais botafoguenses. Inscrevam-se aqui no Setor Visitante, é uma ajuda gratuita e que faz com que o canal cresça. Já estamos com quase 41 mil inscritos e estamos pensando já nos 45, nos 50 e a gente precisa da ajuda de vocês para que isso aconteça e ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos e as próximas lives. Lembrando que aqui no Setor Visitante também tem um plano de membros. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho ali, Seja Membro. Você aperta e a partir de R$5 vocês já ajudam bastante, né, o canal, porque esse ano teremos várias viagens pelo continente, né? Brasil também, tem Copa do Brasil, vai ter sorteio quarta-feira, vai ser uma loucura e a gente conta aí com a ajuda, mas enfim, não tá todo quebrado, não tem cartão de crédito, não dá para ser membro do Setor Visitante agora, tudo bem, deixa o like, se inscreve e tá tudo certo. Agora vamos lá, vamos começar a falar sobre essa maratona que o Botafogo vai enfrentar no mês de abril. São muitos jogos seguidos, quarta, domingo, uma loucura, 9. Não lembro de um outro mês assim que o Botafogo tenha tido tantos jogos. Não é muito comum, né, você disputar 9 partidas em um mês, mas o pau vai começar a torar e eu não sei se a gente está preparado. Mas vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre esses jogos. No dia 2 de abril, né, no próximo domingo, o Botafogo enfrenta o Audax na Ilha do Governador. Uma partida que muito provável que o Botafogo entre com um time alternativo. Porque na semana seguinte, no meio da semana seguinte, contra o Magallanes, né, no dia 4, 5 ou 6 de abril, né, pode ser uma terça, pode ser uma quarta, pode ser uma quinta, o Botafogo estreia na Copa Sul-Americana. Não vai ser em Santiago, vai ser uma cidade que fica ali a 1 hora de Santiago, porque o Magallanes não pode jogar no seu próprio estádio, que tem uma capacidade inferior a 5 mil pessoas, mas vai estar ali como se fosse uma região metropolitana de Santiago, pertinho, tranquilo, já vi a logística, não é tão ruim quanto parece. Mas a gente ainda não tem a data definida, né? Pode ser terça, quarta ou quinta. Eu acredito que seja quarta, dia 5, porque o Botafogo jogando no domingo e depois jogando no sábado, né? Não poderia jogar nem na terça nem na quinta, mas a gente sabe que nessas tabelas tudo pode acontecer. Vai que antecipam um jogo do Campeonato Carioca ou adiam. Depois que a gente jogar contra o Magallanes no Chile, a gente volta para o Rio de Janeiro. Na verdade, a gente volta para cá onde eu tô. Volta Redonda, o Botafogo faz o último jogo da final contra o Audax, vai ser aqui. O Botafogo perdeu o mando de campo, não poderia mandar essa partida no Rio de Janeiro. E aí dia 12 e 13 de abril, a gente tem Copa do Brasil, meu amigo. Vou colocar aqui na tela os times que o Botafogo poderá enfrentar, que estão no pote 2 dessa terceira fase da competição. Nessa fase, você tem os times melhor ranqueados no pote 1 e no pote 2, aqueles que não têm um ranking tão bom assim, mas teremos times competitivos, times difíceis, times de torcida. Não vai ser fácil, dependendo do sorteio aí, o Botafogo poderá ter a vida complicada. No pote 2, a gente tem o CRB, o CSA, o Náutico, o Remo, o Tombense, o Brasil de Pelotas, o Paysandu, o Ituano, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá, o Águia de Marabá, o Sport e o ABC. Então, assim, são muitos adversários que o Botafogo poderá enfrentar que não tem uma logística tão favorável, né? Vamos jogar contra o Volta Redonda. Ok, uma viagem curta, aí tá tudo certo. Mas a gente pode jogar Belém do Pará contra o Águia de Marabá, né? Ou então contra o Paysandu ou o Remo. A gente também pode pegar Pernambuco, né? Recife com o Sport, com o Náutico. Então são vários lugares com a logística um pouco mais complicada, viagens mais longas, mas é isso, é Copa do Brasil, não dá muito para você escolher o seu adversário. No dia 12 de abril, então, a gente enfrenta um desses times, ainda vai ter o sorteio para saber se esse jogo vai ser, o primeiro vai ser no Rio de Janeiro ou se vai ser
fora, ou se vai ser fora de casa, né? E depende muito do que vai acontecer. Esse sorteio que é quarta-feira, né? Quarta-feira, se não me engano, às 2 horas da tarde, mas depois a gente avisa, porque vai rolar a live do setor visitante para esse sorteio. Uma tradição que vocês já estão bastante acostumados aqui no setor visitante. Mas então é isso, dia 12 ou 13 de abril, o Botafogo joga a Copa do Brasil. No dia 15 ou 16 de abril, o Botafogo pega o São Paulo, na estreia do Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos. E aí depois, no meio de semana, pode ser dia 18, 19 ou 20 de abril, o Botafogo recebe o César Valerro, a equipe do Louco Abreu, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Meu irmão, eu tô no 5º jogo aqui e tô precisando de uma água, que a minha boca já tá ficando seca de tanto que eu tô falando. Olha só, ainda estamos no 5º jogo. Depois de pegar o César Valerro no Newton Santos, a gente viaja para Salvador. O Botafogo vai pegar o Bahia na Fonte Nova, um dos jogos que eu mais recomendo aqui no setor visitante, hein? Botafogo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro lá em Salvador. É maravilhoso, torcidas amigas, cidade incrível, maravilhosa. Eu recomendo demais. Quem estiver pensando em viajar e tiver com um final de semana livre, vá para esse jogo. Mas é mais uma partida dessa maratona. Depois de Salvador, a gente volta para o Rio de Janeiro ou viaja para alguma outra cidade, porque tem a partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E para fechar o mês, no dia 29 ou no dia 28, a gente enfrenta o Flamengo e o mando é deles, vai ser provavelmente no Maracanã, ou seja, são 9 jogos, partidas muito importantes, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem Clássico, tem decisão de Taça Rio, valendo uma vaga direta na Copa do Brasil, ou seja, o Botafogo tem que estar preparado para chegar nessas competições, nessas 3 competições, aliás, são 4 competições, né, no seu melhor nível e não passar nenhum susto. Óbvio que é muito difícil que a gente consiga ganhar as 9 partidas, mas pelo menos na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, a gente tem que fazer bonito, porque esses são os sonhos, né, que o torcedor do Botafogo, as ambições que o torcedor do Botafogo tem esse ano, principalmente essa competição internacional que a gente não ganha desde 1993. E para estar preparado, meus amigos, o Botafogo precisa se reforçar. O Luiz Castro, no início dessa temporada, tinha falado em 6 reforços. A gente pode dizer aí que chegaram 4, mas também perdemos o Jefinho, uma saída que a torcida não esperava, a comissão técnica também não esperava. Perdemos 2 titulares, né? E até o momento não tivemos reposição, o Jefinho pelo lado esquerdo e o Júnior Santos, que era muito contestado pelo lado direito, mas a gente vê que está fazendo falta nesse time do Botafogo. O André Mazuco, lá em Assunção, ele disse à TV Globo que o Botafogo tem interesse em Matias Rojas, que é um atleta paraguaio, jogou pela seleção nesse final de semana, marcou gol, deu uma assistência na partida do Paraguai contra o Chile, é o camisa 10 do Racing e tem contrato até o dia 30 de junho. Se o Botafogo quisesse o Matias Rojas ainda nessa janela, teria que liberar algum dinheiro ali para o Racing. Vamos ver, vamos aguardar o que vai acontecer. Ainda temos alguns dias até o fechamento da janela, que, ao que tudo indica, vai ser mesmo encerrada no próximo dia 4 de abril. Falou-se muito aí do dia 20, mas a gente até o momento não teve nenhuma informação oficial e o Botafogo trabalha para esse dia mesmo, né? O deadline dia 4 de abril, ou seja, na próxima semana. E como a gente falou aqui no início, quando eu abri e coloquei essa matéria na tela, né, 1 ou 2 reforços é muito pouco, né? O Botafogo precisava ser mais agressivo nessa janela, precisava de reforços não só para o time titular, quanto também para o banco, para qualificar mais o elenco. Acho que se o Botafogo trouxesse 2 titulares para cada ponta, a gente já teria um time base muito tranquilo, bom até, e acho que seria um dos favoritos a conquistar o título da Sul-Americana. Mas seria um dos favoritos a conquistar o título da Sul-Americana se só tivesse a Sul-Americana no nosso horizonte. Se fosse, né, a Sul-Americana vai ser disputada em 1 mês e meio e vai ser disputada tipo uma Copa do Mundo, beleza. Acho que o Botafogo teria condições, porque aí você consegue repetir as escalações mais vezes, né? Você não vai ter esses problemas de lesões, nem problemas de logística. Só que a Sul-Americana ela é disputada em meio a um calendário completamente insano. Então o Botafogo, além da Sula, vai ter que dividir a atenção com a Copa do Brasil, vai ter que dividir a atenção com o Campeonato Brasileiro e não pode dar mole em nenhum dos 3, aliás, e vai ser cobrado por isso.
E eu tenho muito medo que com esse elenco o Botafogo repita, né, o desempenho do Fortaleza e do Atlético Goianiense no ano passado. O Fortaleza, que foi lanterna do Campeonato Brasileiro quase que o primeiro turno inteiro, era candidatíssimo ao rebaixamento, porque estava ali dividindo o foco, né, junto com a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileiro. A partir do momento que eles caíram nas competições eliminatórias e o foco ficou 100% no Campeonato Brasileiro, eles conseguiram se recuperar. O Atlético Goianiense foi parecido, só que em vez de jogar a Libertadores, eles jogavam a Copa Sul-Americana, só que no Campeonato Brasileiro foi tarde demais, eles não conseguiram reverter a situação e acabaram caindo para a segunda divisão. O Botafogo no ano passado fez uma excelente reta final, quase pegou uma Libertadores, mas não jogou competição internacional. Na Copa do Brasil só deu um oizinho e foi logo eliminado pelo América Mineiro, tomando uma sapatada 5-0 no placar agregado. Então, nessa temporada, a gente tem aí pelo menos 6 jogos. E vamos colocar uma coisa também, esse grupo do Botafogo, é óbvio, a gente tem que entrar respeitando todos os adversários, mas tá entre o Botafogo e a LDU, e o Botafogo, passando mesmo que em segundo, garante pelo menos 8 jogos internacionais nessa temporada. Os 6 da fase de grupo, mais 2 da repescagem lá com o terceiro que cai da Libertadores. Então, assim, são 8 jogos a mais. Esperamos também ir mais longe na Copa do Brasil. E a gente não tem elenco para sobreviver a essa maratona sem que a gente saia muito prejudicado de pelo menos 1 ou até 2 campeonatos. Se tiver só o brasileiro, beleza, vamos com esse time, a gente até de repente consegue terminar na primeira página da tabela, né, fazer um campeonato melhor. Agora, com esse time um pouco mais enfraquecido, somente com 1 ou 2 reforços, vai ficar complicado. Vão trazer reserva para o Tiquinho Soares ou a gente vai ficar só com ele e o Matheus Nascimento? Já estou avisando desde o ano passado, não só eu, muita gente avisando. Não dá, é pouco, tem que contratar. Vai trazer só o Matias Rojas, se trouxer, né? Mas vamos lá, vamos ser otimistas. Trouxe o Matias Rojas e aí não trouxe o reserva para o Tiquinho. Reserva do Marçal eu nem cobro mais, só que a gente tem que lembrar que os melhores jogadores do time, né, o Tiquinho, o Marçal, o Eduardo, eles têm uma idade um pouco avançada. O Tiquinho menos, né? O Tiquinho acho que tem 31, vai fazer 32. O Marçal tem 33, vai fazer 34. O Eduardo, se eu não me engano, já fez 34 ou vai fazer 34. Não dá para eles jogarem todos esses 9 jogos do mês de abril, por exemplo. Né? E maio vai ser mais ou menos do mesmo jeito, né? Junho eu espero que também seja mais ou menos do mesmo jeito, com o Botafogo vivo em todas essas competições, e a gente não tem elenco para enfrentar essa maratona. Aí vai fazer o quê? Vai esperar a próxima janela para aí sim reforçar? E se já tiver sido eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mais um ano perdido, o torcedor do Botafogo não aguenta mais. Textor, Mazuco, todos os envolvidos, Tairo, a gente precisa de reforçar e 1 ou 2 não são suficientes. Queria saber a opinião de vocês sobre essa questão dos reforços, se vocês acham que somente 2 já seria tranquilo para o Botafogo e quais posições que vocês consideram mais carentes. Fiquei um pouco assustado com essa entrevista, queria saber a opinião de vocês. Obrigado por esse vídeo, vou sair daqui agora do setor visitante e vou gravar o podcast do GE. Hoje tem o podcast, não rolou na semana passada, mas hoje a gente vai poder falar sobre esse jogo do Botafogo contra a Portuguesa e também sobre, né, esses possíveis reforços e a maratona do Botafogo nesse mês de abril. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve e vambora. Seja membro aí também. Tamo junto.